Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é maravilhosa, porque é lançamento da editora Ragnos. Lançamento da grande editora Ragnos, que é muito conhecida principalmente pelas obras, os comentários expositivos do Hernando Dias Lopes. E agora ela vem em 2023, trazendo aí obras preciosas, né? Essa obra foi lançada em dezembro do ano passado, recente, né? Tá aí quentinha no forno, né? Acabou de sair do forno. E essa já é uma das melhores obras sobre o apóstolo Paulo, na minha opinião. Na minha opinião. Estarei fazendo 3 vídeos sobre essa obra. Esse é o primeiro. O Apóstolo do Senhor Crucificado. Uma introdução teológica a Paulo e suas cartas. Do doutor Malcolm Gorman. Malcolm Gorman. E eu gostaria de ser sucinto aqui, já mostrando para você o currículo acadêmico dele. Está aqui. Para aqueles que não conhecem Malcolm Gorman, eu fiz um review da obra dele, lendo Apocalipse com responsabilidade, tá? Que ele tem especialização na literatura apocalíptica, né? No livro Apocalipse, no livro de Apocalipse, na literatura joanina, o Evangelho de João, e nas cartas de Paulo. Está aqui, ó. Malcolm Gorman é mestre e doutor em teologia pelo Princeton Theological Seminary, Nova Jersey, Estados Unidos. É um estudioso do Novo Testamento especializado na teologia e espiritualidade do apóstolo Paulo, no Evangelho de João, no livro de Apocalipse e na interpretação teológica e missional das Escrituras. Ele é autor de quase 20 livros e numerosos artigos. E desde 91 ele é docente no St. Mary Seminary and University em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. E desde 2012 ele é professor da Cátedra de Estudos Bíblicos e Teologia e é casado com Nancy. Tem 3 filhos e 8 netos, tá? Essa obra aqui, queridos, ela é capa dura. Ela é capa dura, tá? O formato dela aqui, ó. Ó, que maravilha. Vermelhos aqui, ó. Parece uma Bíblia, né? Olha só que maravilha. As folhas são brancas, não são amareladas. Eu gosto mais de folhas amareladas, né? Mas não tem nenhum problema, não. Questão de gosto mesmo. O total de páginas tá aqui, ó. São 863 páginas. 863 páginas. Tá? É uma introdução exaustiva às cartas de Paulo e à teologia de Paulo e à pessoa de Paulo, tá? Aqui ele traz tudo o que está, ou melhor, ele traz aqui um estudo extensivo sobre aquilo que se tem até hoje, até o momento, sobre o apóstolo Paulo. Essa edição é da segunda edição americana, de 2016, tá? Então é uma obra aí nova, é uma obra que vem trazendo aí os estudos sobre Paulo, o que a academia tem trazido sobre Paulo, o que se tem falado sobre o apóstolo Paulo nos últimos anos, tá? Ele aborda aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui já o sumário, tá? A capa, ela é maravilhosa, mostra aqui o apóstolo Paulo envolto em uma capa vermelha, um livro na mão, as escrituras e um cajado, né? Então aqui as escrituras e o cajado representando aí nessa capa a autoridade apostólica de Paulo, né? E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, você tem a primeira edição. Você tem a primeira edição aí, novembro de 2022, em português, mas foi lançada ainda mês passado, né? Em dezembro do ano passado, tá?
Aqui você tem o sumário. Você tem a apresentação de John Buckley. Eu fiz o review da obra dele aqui sobre Paulo e o Dom. O prefácio é a segunda edição americana, o prefácio a primeira edição americana, nota ao leitor. Aí você tem 2 agradecimentos, a primeira edição e a segunda edição americana, abreviaturas. Tá? E aqui você tem o sumário. O sumário, você tem aí a introdução, conhecendo Paulo, que é as perspectivas sobre o apóstolo Paulo, vou mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. E os 6 primeiros capítulos, tá? Ele vai dar uma introdução exaustiva ao mundo do apóstolo Paulo, o currículo de Paulo, as cartas de Paulo, o evangelho de Paulo, a espiritualidade de Paulo e a teologia de Paulo. Tá? Eu vou parar aqui para vocês lerem aí. Tá? Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte introdutória, vamos dizer assim, sobre começando com o mundo do apóstolo Paulo. Tá? O contexto greco-romano de sua missão. Tá? O Império Romano e o mundo que Paulo viveu. A época que Paulo viveu, para você entender as suas cartas. Tá? Depois você tem as cartas de Paulo, o apostolado e absentia. Inclusive esse termo aqui, ó, e absentia, deixa eu ir lá para a página 137, ele vai explicar que termo é esse. Ele vai explicar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Apostolado e in absentia. O que significa isso? In absentia é uma expressão latina que significa em ausência. No jargão jurídico, indica a realização de um julgamento sem a presença do réu. É isso que significa. Tá? Aí você tem aqui o Evangelho de Paulo, a espiritualidade de Paulo e a teologia de Paulo. A partir do capítulo 7, tá? São 19, essa obra tem 20 capítulos. E a partir do capítulo 7 ele começa a trabalhar as cartas de Paulo, tá? De maneira exaustiva também. Começando, ele trabalha aqui em ordem cronológica. Para ele, a primeira carta a ser escrita não foi Gálatas, mas foi a Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. A Tessalonicenses. Depois vem a segunda carta aos Tessalonicenses. Vem aí a carta aos Gálatas, as 2 cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Filemão, Colossenses, Efésios e 2 Timóteo. E 1 Timóteo, Tito. E por último aqui você tem o epílogo, Paulo, nosso contemporâneo. Como aplicar Paulo, tá? As suas palavras, a sua teologia no nosso mundo, no mundo contemporâneo. Então, é maravilhoso, tá? E indo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, a primeira parte, aonde ele vai trabalhar as perspectivas sobre o apóstolo Paulo, que são várias. A partir da década de 60, ele trabalha aqui, o estudo sobre Paulo virou. Tá? E muito se tem pesquisado, se tem estudado sobre Paulo. Né? Então tá aqui, ó, introdução, conhecendo Paulo, perspectivas sobre o apóstolo, que ele vai citar mais de 10 perspectivas, as principais, em relação ao apóstolo Paulo. Tem outras, mas ele pega as principais, principalmente no mundo de língua inglesa, né? De língua inglesa, tá? Que fala inglês, como a Inglaterra e Estados Unidos e outros países, né? Ele cita aqui uma frase de Albert Schweitzer. Todos os capítulos ele vai trabalhar uma frase de alguém, uma frase de um escritor, de um erudito, um texto bíblico, enfim. Nesse caso, ele vai citar aqui uma frase de Albert Schweitzer, que é muito conhecido por aquele livro Em Busca do Jesus Histórico, tá? E também escreveu obras sobre Paulo, enfim. Ele fala assim, ó, Paulo é o único homem da época cristã que realmente conhecemos. Ele vai dizer que essa frase não é verdadeira, né? Porque nós conhecemos só uma parte do apóstolo Paulo, só em parte. Nós não sabemos quem era o seu pai, quem era a sua mãe, da sua família, se ele era casado, se não era casado, enfim. Nós temos um lado de Paulo que nós não conhecemos. E é sobre isso que aí surge as perspectivas sobre o apóstolo Paulo.
Então, ele dá aqui um pequeno apanhado, citando e comentando a frase do Schweitzer, e depois ele começa a trabalhar as perspectivas sobre o apóstolo Paulo, né? A primeira é a perspectiva tradicional, é aquela de Lutero, Calvino, tá? Dos reformadores e de vários estudiosos, como Douglas Moo, Piper, D.A. Carson e outros, tá? É a perspectiva tradicional. Você pode pausar aqui e ler. Por quê? Porque assim eu ganho tempo para mostrar mais coisas para vocês. Então, a perspectiva tradicional, tá? Aqui ele continua falando da perspectiva tradicional em relação às obras, justificação, enfim. Que ele cita os defensores, como Calvino, Lutero, Douglas Moo, John Piper, Thomas Schreiner e Stephen Westerholm. Depois ele trabalha aqui a nova perspectiva. E na nova perspectiva você tem várias perspectivas, não é uma só, sobre Paulo, sobre a justificação em Paulo, a teologia de Paulo, que começou nos meados ali dos anos 60. E em 77, E.P. Sanders lançou o livro sobre o nomismo da aliança, né? Sobre como Paulo entendia a justificação, ou entendendo Paulo no seu mundo, no seu contexto ali judaico, farisaico, rabínico, tá? E ele trabalha aqui, trazendo vários temas, né? Alguns temas e vozes da nova perspectiva sobre Paulo inclui o seguinte. Aí ele cita aqui, Christian Stendhal, a posição dele. Ele vai citar aqui, E.P. Sanders, tá? Depois, de novo, o Sanders. Você pode parar aí para ler, que eu não vou ler por causa do tempo. Como eu falei, para ganhar tempo, para mostrar mais coisas aqui para vocês, para ganhar mais tempo, para mostrar mais coisas para vocês aqui. Sobre a justificação, a inclusão dos gentios na comunidade da aliança. Ele cita aqui James Dow, a posição dele. Tá? Depois ele cita N.T. Wright. Tá? Inclusive ele trabalha aqui a posição wrightiana, que ele é muito... não vou falar fã, mas ele é admirador da posição de N.T. Wright, que você vai saber de maneira completa na obra que foi publicada pela Paulus e Academia Cristã, Paulo e a Fidelidade de Deus. Paulo e a Fidelidade de Deus. Aquela obra em 3 volumes. Uma obra muito cara, né? Muito cara, mas a Magnus Opus de N.T. Wright. Depois você tem aqui a perspectiva da narrativa intertextual, que enfatiza Paulo como um teólogo narrativo, isto é, há histórias discerníveis dentro e por trás de suas cartas, e um teólogo bíblico, ou seja, Paulo é principalmente um intérprete das Escrituras de Israel. Ele reinterpreta as Escrituras de Israel, o Antigo Testamento. Sempre no final aqui, ele vai falar de nomes, né, de alguns nomes conhecidos dessas perspectivas. Depois ele vai falar da perspectiva apocalíptica sobre Paulo, tá? Você pode pausar aí e ler a perspectiva apocalíptica, tá aqui, tá? Depois a perspectiva anti-imperialista. Essa é uma das posições que o Michael Gorman concorda, que afirma que o Evangelho de Deus, ou melhor, o Evangelho de Paulo, era uma crítica e uma alternativa a Roma, seu imperador, deuses, boas novas, valores e assim por diante. Tá? Isso aqui é um fato que ele demonstra. No final aqui ele cita os nomes de quem defende essa visão. Depois ele pega aqui, do influente trabalho de N.T. Wright, que ele coloca aqui, merece menção em separado, que é a perspectiva wrightiana. Você pode começar a ler aí. Aqui ele continua falando dessa perspectiva de N.T. Wright e o que ele defende, muito boa. N.T. Wright é muito criticado, né? Principalmente pelos reformados,
devido à sua nova perspectiva em relação a Paulo e a justificação. Depois, os defensores da perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, também conhecida como perspectiva radical. Você pode pausar também para ler. Aqui você tem outra perspectiva, né? Que é a perspectiva social científica. Aqui você tem outra perspectiva, né? Que são os defensores da perspectiva feminina. Principalmente aqui ele vai citar várias mulheres teólogas, né? Que discordam de Paulo em relação a expressões dele como a mulher ficar calada no culto, né? Como a posição da mulher, enfim. Então, a perspectiva feminista, você pode pausar aqui e ler, aqui você continua lendo sobre essa perspectiva. Ele dá só um apanhado, tá? E a última perspectiva, que é a dele. É a que ele defende, que é a perspectiva participacionista. Participacionista sobre Paulo, que podemos chamar de PPP. Lembra um pouco o trabalho de Albert Schweitzer e o Wilhelm Reed, de cerca de um século atrás, e se baseia no trabalho mais recente de E.P. Sanders. E Richard Reis destaca a participação transformadora na morte e ressurreição de Cristo como dimensão central da teologia paulina. Seus proponentes ecoam os primeiros intérpretes cristãos de Paulo e da salvação que fizeram declarações como as seguintes: Ele, Cristo, se tornou o que somos para que pudéssemos nos tornar o que ele é. Os defensores incluem Ben Blackwell, Douglas Campbell, Morna Hooker, Udo Schnell e este autor, nesse caso, Michael Gorman, que enfatiza o aspecto missionário da participação. Então, a perspectiva participacionista. Ele vai também defender, juntamente com essa, outras perspectivas, como a perspectiva apocalíptica, a perspectiva, cadê aqui? Anti-imperialista. Então, ele já começa aqui, essa parte introdutória, trazendo aí as perspectivas sobre o apóstolo Paulo e a posição dele. A posição dele, tá? A posição dele também em relação às cartas de Paulo. Para ele, Paulo escreveu, isso vou mostrar no vídeo 2 para vocês, no segundo vídeo, 11 cartas para ele, Michael Gorman, é incontestável. As duas cartas assim, que ele contesta, que talvez um amanuense ou alguém escreveu em nome de Paulo, um discípulo de Paulo, é 1 Timóteo e Tito. Tá? Mas isso eu vou mostrar no segundo vídeo. Tá certo? E sempre aqui, ó, no final, tá, de cada capítulo, ele vai te dar uma bibliografia geral do assunto que ele abordou e uma bibliografia técnica, uma bibliografia técnica daquilo que ele abordou também. E dando para você outros recursos, enfim. E outros sim. Ele vai também dar, em cada capítulo, no final, ele vai fazer perguntas, tá, sobre o capítulo em questão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o primeiro capítulo que eu vou mostrar para vocês. E essa obra está recheada de fotos. Tá? Que eu vou mostrar também aqui para vocês. Tá certo? Fotos por todo lugar. Fotos por todo lugar. Isso aqui é interessante, né? Olha só. Você tem o capítulo 1, O Mundo de Paulo, onde ele vai trabalhar o contexto greco-romano de sua missão. E sempre nos capítulos, todos os capítulos, ele vai citar uma frase, né? Um versículo bíblico, enfim, um teólogo. E aqui ele vai citar a frase de César Augusto. Que fala assim, ó: Estendi as fronteiras de todas as províncias do povo romano, que tinha como vizinhas raças não obedientes ao nosso império. Eu restaurei a paz. Falando aqui da Pax Romana, que ele vai falar aqui.
onde com o Império Romano não tinha mais guerra, não tinha mais conflito, acabou. Acabou. Então ele começa aqui, ó, falando, eu não vou ler por causa do tempo. Aqui você vai ter várias notas de rodapé, a maioria das notas de rodapé a editora Hagen nos traduziu, isso facilitou, né? Principalmente para mim que não leio inglês. Aqui, ó, você tem uma foto das várias que ele vai mostrar nesse livro, várias fotos. Aqui é uma estátua de Alexandre o Grande. E o local ele está no Museus Arqueológicos de Istambul, na Turquia. Olha aqui a foto, escultura, né? De Alexandre o Grande. Depois ele começa aqui, ó, trabalhando a cultura mediterrânea de Paulo, a helenização, que é a cultura grega, que Alexandre o Grande levou para o mundo, tá? Onde ele dominava uma nação, ele levava ali a cultura grega, a língua, os deuses gregos. Tanto que mesmo com a queda do Império Grego, Roma se apropriou disso. Você vê uma transformação dos nomes, né? Dos deuses romanos, ou melhor, dos deuses gregos para os deuses romanos. Então, Zeus é Júpiter. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá? Essa mudança, tá? Dos deuses gregos, que são os mesmos deuses, só que os romanos mudaram os nomes. Mesmo Roma, os romanos falando latim, a língua oficial do império não era o latim, era o grego. E tudo isso facilitou para o avanço do evangelho. Então, a helenização, ele trabalha aqui, o senso de identidade de grupo, naquela época, como funcionava, honra e vergonha, como funcionava, como, por exemplo, uma pessoa rica, de posse, não poderia ser processada por uma pessoa que era inferior a ela, um pobre, ou que estava abaixo da pirâmide social, não podia, tá? Aí tem hierarquia, poder e pobreza, como funcionava naquela época. O patriarcado naquela época, principalmente o homem, né? Como pater potetas ou pater famílias. O homem dominava, mandava e desmandava, né? A mulher não tinha dever nenhum. Ou melhor, a mulher não tinha direito nenhum. A mulher não podia pedir o divórcio, quem pediu o divórcio era um homem, tá? Um homem que escolhia com quem o filho ou a filha ia casar. Ele trabalha aqui no patriarcado. A escravidão, tá? E a escravidão, ele fala aqui que você não pode confundir com a escravidão que aconteceu lá nos Estados Unidos, nem em outros países, que envolvia raças, né? Como os negros. Não tem nada a ver. Nessa época aqui, não tinha esse negócio de cor, de raça. Se o império chegasse lá e subjugasse a nação, todos eram escravizados, independente da raça, da cor, da posição social e por aí vai. Ele trabalha aqui a escravidão. Deixa eu correr aqui. Depois, o Império Romano, no tempo de Paulo. Olha só. Aí ele fala sobre a Pax Romanas, ou a Paz Romana, que depois que o Augusto, César Augusto, que era filho adotivo de César Augusto, ele estabeleceu a paz. Ele governou, foi imperador por 41 anos. Tá? E com ele ali se inicia o culto ao imperador, o imperador como divino, o imperador como salvador, e por aí vai. Então, onde o Império Romano dominou, não tinha guerra. Por isso a expressão paz romana. Aqui ele traz uma expansão do Império Romano, é um mapa do ano 753 a.C. até 395 d.C. Está aqui o mapa, tá? Que tem as datas, a fundação de Roma em 653 a.C., após as guerras púnicas, 146 a.C., depois a época de Júlio César, 52 a.C., e a máxima expansão com Trajano, em 117 d.C. Tá? Então você tem antes de Cristo e depois de Cristo aqui, do Império Romano. Tá? Aqui você tem um busto de Augusto, o primeiro imperador romano, que governou 41 anos, do ano 27 a.C. até 14 d.C. Depois aqui você tem uma outra estátua, né? A tortura de Marcias, escultura em mármore, no esfolamento do sátiro Marzias,
por insultar Apolo, evocando também a humilhação da crucificação. Essa estátua, né, está em Louvre, um museu lá na França, Museu de Louvre, na França. Aí ele continua aqui, ele fala que os romanos, de fato, né, não inventaram a crucificação, mas eles a aperfeiçoaram, tá? A forma de crucificar vieram aí dos assírios, dos sírios, tá? De outros povos que Roma aperfeiçoou. Ele fala aqui. Depois ele trabalha comunidade, império, cidade e família. Como funcionava? Como funcionava o império, como funcionava a cidade e como funcionava a família. Todos os capítulos são assim, gente. Todos os capítulos, bem exaustivos. Só no terceiro capítulo, ou no terceiro vídeo, que eu vou mostrar como ele trabalha as cartas, né? Uma por uma. Depois daqui, ó, mobilidade, né? E viagens no Império. Vai falar sobre as ruas, tá? Isso também facilitou a pregação do Evangelho, as estradas pavimentadas que Roma fez. Unidade, como funcionava a unidade? Aí trabalha o poder imperial, culto e teologia, os cultos pagãos, os cultos ao imperador, tá? Aqui você tem um templo, ó, uma foto de um templo dedicado a Otávia, a irmã de Augusto, César Augusto, que é as ruínas do templo dela, dedicado a ela. E sempre aqui, ó, você tem as notas de rodapé o tempo todo. O tempo todo. Deixa eu correr aqui. Os judaísmos de Paulo. Sujeição a Roma. Lembrando que Paulo era cidadão romano, né? Marcadores de fronteira. Ritual e ético religioso. Como funcionava também. Apocalipticismo. O apocalíptico. Tipos de judaísmo. Aí ele vai trabalhar os 4 principais, né? Os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os 4 partidos. Quem eram eles? Tá? Aqui é uma foto da comunidade dos essênios, em Qumran, que os famosos manuscritos do século passado, né? Os famosos manuscritos que foram encontrados aqui, os manuscritos de Qumran, que mudou totalmente a forma de se pensar. E vários manuscritos aqui foram escritos, foram descobertos, né? No Antigo Testamento, de Isaías, né? As passagens assim inteiras de Isaías, capítulos inteiros, que confirmam que o texto não foi adulterado, tá? Porque pegaram os manuscritos de Qumran e o livro de Isaías, a Septuaginta, e compararam e viram que não tinha diferença nenhuma, tá? Calando aí vários críticos, né? Que não creem na Bíblia. Aqui está a foto. Depois, judaísmo da diáspora. O que é a diáspora? A diáspora era os judeus que não moravam em Israel, moravam em outros países, em outras nações. Então, o judaísmo da diáspora, os judeus que moravam fora de Israel. Depois, místicos e tementes a Deus. Tá? Então, veja a exaustão no sentido positivo que ele trabalha o mundo de Paulo, né? E assim todos os capítulos. Aqui você tem a competição de Paulo com o paganismo. Paulo era contra o paganismo, até porque Paulo era judeu. E como judeu ele era monoteísta. Aqui você tem uma outra foto de Afrodite, né? A deusa do amor, a deusa da sexualidade, por aí vai. Ó, muitos deuses e muitos senhores. Paulo cita essa expressão na primeira carta aos Coríntios, né? Depois você tem aqui, ó, a base de uma coluna de Asclépio. Quem era Asclépio ou Esculápio? Era o deus da cura em Pérgamo. Ele tinha um suntuoso templo em Pérgamo, esculpida com a assinatura da cobra de Asclépio, o deus da cura, o símbolo ainda usado pela profissão médica. Porque o Asclépio ele era representado com um bastão na mão, e nesse bastão tinha uma cobra enrolada nesse bastão, que é o símbolo da medicina.
Todas as vezes que você vai no médico, você vai ver no jaleco do médico, ou numa ambulância, é um símbolo de uma cobra enrolada no bastão. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Asclépio, de Esculápio, o deus da cura. Deus da cura. Aqui você tem um busto de Zeus, o principal deus da mitologia grega. É um museu antigo de Corinto, a localização, né? Ou a locação. Tá? Olha só. E aqui você tem, ó, isso aqui é interessante, né? Divindades importantes no mundo de Paulo. Tinha milhares de deuses, mas tinha os deuses que eram mais venerados, mais cultuados, mais adorados, tá? E vários desses deuses, os romanos trocaram o nome, né? Colocaram o nome romano, como Afrodite, que na mitologia grega era a deusa do amor, do sexo, da beleza, né? Da prostituição. As prostitutas cultuavam Afrodite. E o nome dela latino, né? O nome dela romano é Vênus. É Vênus. Então aqui tem ele dá uma pequena descrição dessa deusa, né? Afrodite ou Vênus, que é a mesma deusa, só muda no nome. Afrodite é o nome grego, Vênus é o nome romano. Depois Apolo, que é o filho de Zeus. Tá? Que Zeus, para os romanos, era Júpiter. Tá? Ele era aí o deus da música e da juventude. Acreditava também que ele proporcionava cura e orientação mediante os oráculos de Delfos. Esse oráculo de Delfos, ou templo de Deus Apolo em Delfos, ficava ali em Corinto. Tá? Um grande templo em Corinto, provavelmente foi dedicado a Apolo. E tinha esses oráculos, né? As profetisas, as sacerdotisas de Apolo. Ártemis ou Diana. Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. Era a deusa ali da fertilidade, era a deusa do submundo, era a padroeira da cidade de Éfeso, Éfeso, que era a principal cidade, a mais importante da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a atual Turquia, tá, gente? Asclépio, que eu acabei de falar dele, o deus da cura. Asclépio ou Esculápio, a mesma coisa. O deus da cura. Aqui, ó, Cibele, que é a Magna Mater, a Magna Mãe. Tá? Que esperava-se que a antiga deusa mãe Frígia, que muitas vezes se misturava com as outras deusas semelhantes, fornecesse uma terra fértil, especialmente popular na Antioquia da Pisídia, em toda a Frígia e Galácia, mas também em Roma. Ela era homenageada com sacrifícios de touros. Os sacerdotes do culto se castravam, né, para se identificarem com o filho e amante de Cibele, Atis, que depois de esquartejado foi reconstituído por Cibele, mas sem sua genitália. Realizavam-se rituais frenéticos e masoquistas. As pessoas se cortavam, né, se chicoteavam, acompanhado de flautas e pandeiros. Os iniciados, colocados em uma cova, eram lavados no sangue de um touro sacrificado. Os ritos anuais incluíam uma celebração do tipo carnaval da ressurreição de Atis. Olha só, aqui você tem a deusa Deméter, que é a deusa da vegetação, Dionísio para os romanos e Baco Dionísio para os gregos, Baco para os romanos, que é o deus do vinho, da fertilidade, do êxtase. Ísis e Osíris, Serapis, que eram deuses egípcios, né? Poseidon era o deus dos mares na mitologia grega, e Netuno. Tá? Poseidon, ele, para os romanos, eles trocaram de nome, né? Em vez de chamar de Poseidon, colocaram Netuno, mas é o mesmo deus. Tiché, ou Fortuna, que era a deusa do destino, o acaso. Tá? E Zeus, eu já falei para vocês, o principal deus da mitologia grega, para os romanos, ele era chamado de Júpiter. Júpiter. Interessante, né? Aqui você vai ter uma foto do famoso Partenon,
na Acrópole de Atenas, tá? Interessante. Que você vai ter as escolas filosóficas, que tinha várias, mas ele vai falar das principais, tá? As principais, como aqui, ó, os cínicos, os epicureus, os platônicos e os estoicos. Olha que maravilha. Depois aqui, ó, a cidade de Paulo. Aqui você tem uma outra foto de várias que ele vai mostrar aqui. As cidades eram dominadas por uma acrópole, como a Acrocorinto, em Corinto, aqui, ó. A acrópole é isso aqui, é um monte, ó. Tá? Esse monte aqui. Aí você tem a importância das cidades, e ele vai falar aqui como funcionava as cidades, ó, a estrutura de uma cidade, como funcionava, tá? Como que era construída uma cidade, principalmente uma cidade, uma colônia romana, tá? Você tinha a ágora, que é o mercado, o fórum ou a praça pública, uma grande área retangular com colunas que era circuncidada por templos, prédios públicos, lojas e outras estruturas, tá? É chamada de ágora. Aqui você tem uma foto do antigo teatro de Pérgamo, construído em uma das inclinações mais íngremes usadas para tais fins no mundo antigo, tá? Depois de falar da ágora, ele vai falar aqui das colunatas, das cidades, que eram calçadas, cobertas ao ar livre, especialmente populares nas grandes cidades, templos e santuários, sinagogas, os judeus estavam espalhados por todos os lugares, né? Lojas, edifícios públicos, Bouleuterion, que é uma pequena estrutura semicircular, semelhante a um teatro para reuniões de autoridades municipais, o Bema, que era um banco, né, na Ágora, usado para anúncios públicos, oficiais e discursos, audiências públicas e atividades judiciais, fontes e monumentos. Cadê? Um ou mais teatros e arenas. E os banhos, né? Que era uma série de salas com água fria, morna e quente para relaxamento, banho, sauna, etc. Às vezes abertas para ambos os sexos, homem e mulher. Em outros casos, restritas ao uso do mesmo sexo. E aqui você tem as residências, as casas. Aqui ele vai te dar um mapa, né, de como que era uma casa de um rico, uma pessoa de posses. Aqui você tem a entrada da casa, a sala de jantar, que era chamada de triclinium. A sala grande aqui, ó. Implúvio, o pátio ou átrio, a mesma coisa, tá? E aqui você tem outros lugares da casa, né? Aqui termina na página 84 termina, né? 84, e aqui você tem, como todos os capítulos, você vai ter perguntas para reflexão sobre o capítulo abordado. São 9 perguntas. A primeira pergunta aqui, ó. Que semelhanças e diferenças fundamentais você percebe entre o mundo de Paulo e o seu? Entre o primeiro século lá, a igreja primitiva, e o século 21, que nós vivemos hoje. Quais são as diferenças? Depois ele vai te dar aqui, ó. Todos os capítulos ele vai trabalhar assim. Uma bibliografia geral daquilo que ele comentou, do capítulo comentado, e uma bibliografia técnica sobre o assunto abordado. Tá certo? Olha só. Terminando, ele começa com o capítulo 2, que é o currículo do apóstolo Paulo, onde aqui ele vai trabalhar a missão do ex-perseguidor. Quem era Paulo antes de se converter? Ele era um fariseu, versado Paulo era um homem de 3 mundos, né? Ele era cidadão romano, ele era judeu de nascimento e ele era versado na cultura grega. Você percebe isso nas suas cartas. Tá? Ele vai trabalhar isso quando ele trabalhar as cartas de Paulo. Ele vai trabalhar tudo isso que eu acabei de falar aqui, de maneira exaustiva. Tá? Ele começa aqui, ó.
Ele trabalha aqui as fontes para a vida de Paulo, tá? As fontes, que são as suas cartas e os livros de Atos. E outros documentos, inscrições, evidências arqueológicas, moedas, etc., da época dele, de Paulo. Opa, minha mão bateu aqui no suporte do celular. E ele começa aqui, ó, a trabalhar. Aqui ele dá um excurso, né? Aqui excurso, mais sobre a questão das fontes, sobre Paulo. Um excurso longo, tá? Você não está lendo, eu não estou lendo, gente. Porque é muita coisa. Então, se eu fosse ler aqui, eu não ia mostrar o que eu mostrei até agora para vocês. Chegamos aí praticamente a 40 minutos, né, de vídeo. Quem conhece aqui meu canal sabe que meus reviews são longos mesmo. Uma cronologia geral da vida de Paulo, que ele vai trabalhar aqui, com datas aproximadas. Aí ele trabalha o nascimento de Paulo, que aconteceu entre o ano 5 e o ano 10 depois de Cristo. O ano 5 a.C. e o ano 10 depois de Cristo. Ele nasceu em Tarso, seguido de educação em Tarso, em Jerusalém. Dos anos 30 a 36, a perseguição aos crentes. Do 30 ao 36, do 32 ao 36 é o chamado, né, a sua conversão. Ele vai trabalhando aqui, ó, toda a vida de Paulo, uma cronologia, até a sua morte, né? Que aconteceu aí entre os anos 62 e 68. Paulo morreu ali no período da perseguição de Nero aos cristãos. Aqui você vai ter uma foto, né? Os portões da cidade helenística de Pérgamo, o sul da Ásia Menor, através dos quais Paulo teria passado. Tá? Vai trabalhar aqui a primeira viagem missionária, Atos 13, capítulo 13 e capítulo 14, onde Paulo passou por Chipre, Panfilha e o sul da Galácia. Aqui você tem um mapa das 3 viagens missionárias de Paulo, e suas viagens a Roma, tá? Mapa. Depois ele trabalha a segunda viagem de Paulo. Você pode ler aí, ó. A terceira viagem de Paulo e a viagem dele a Roma. Todas registradas com registros ali em Atos dos Apóstolos. Aqui você tem outras fotos, ó. Ruínas do importante porto de Troade, uma colônia romana no mar Egeu, no noroeste da Ásia Menor. Enquanto ele vai falando, né, do currículo do apóstolo Paulo, ele vai mostrando essas fotos aqui. Aqui você tem um mosaico localizado na cidade de Bereia, de Paulo em Troas, recebendo o chamado para evangelizar a Macedônia. Lembra aquela visão, Atos 16, de um jovem macedônio pedindo para Paulo ir, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai para a Macedônia, que está um mosaico retratando esse momento que Paulo vê. Paulo tem a visão, né? Aqui, ó, judeu da diáspora, possivelmente Paulo é um judeu da diáspora, possivelmente não, ele é um judeu da diáspora, porque ele morava em Tarso, tá? Em Tarso. Não sabemos nada sobre a sua família, que ele não fala do seu pai, da sua mãe, com quem ele aprendeu a fazer tendas. Ele trabalha essa questão aqui também. Fariseu e perseguidor. Paulo era fariseu? Tem muita gente que questiona isso, né? Não, ele não era fariseu. Mas o próprio Paulo fala que ele era fariseu. Ele não ia mentir, né? Aí, fariseu e perseguidor, Paulo, o fariseu. Ele vai trabalhar essa questão aqui. E Paulo fala isso no capítulo 1 de Gálatas. Que ele era zeloso em relação à lei. Ele trabalha essa questão aqui. Paulo, perseguidor. Olha só. Que ele vai trabalhando, né? Porque Paulo percebeu esse grupo de companheiros judeus em seus dias como uma ameaça a Israel. Porque seu zelo por Deus o levou à perseguição. O que havia de errado
com os crentes em Cristo que levaram Paulo a concluir que eles estavam contaminando Israel. Várias razões têm sido sugeridas, todas com um grau significativo de plausibilidade. Os crentes em Cristo, segundo Paulo, aqui é Paulo antes de se converter, antes da conversão dele. Os crentes em Cristo tinham uma atitude relaxada em relação à lei, Paulo discordava, tinha uma postura crítica em relação ao templo, os gentios eram totalmente aceitos em sua comunidade judaica, né? Em sua mesa, sem circuncisão, poluindo Israel, contradiziam a lei de modo ultrajante e quase blasfemo, ao confessarem que um criminoso derrotado e amaldiçoado havia ressuscitado dos mortos para ser o Messias de Israel. Para Paulo isso aí era uma loucura. Colocavam totalmente Israel em risco de represálias políticas das autoridades romanas ao proclamar falsamente o advento do Messias real, e blasfemavam ou praticavam idolatria ao identificar um ser humano como Deus, nesse caso Jesus, referindo-se a Jesus como Senhor. Então aqui é a ideia, né, que Paulo tinha, né, dos crentes, por isso que ele perseguia, matava, tá? A experiência transformadora, aparição, chamado, comissionamento e conversão do apóstolo Paulo, a aparição, o Apocalipse, né, revelação de Cristo a Paulo, tá? Que ele vai trabalhar, ó. Isso significaria, pelo menos, o seguinte: embora Paulo não tivesse necessariamente entendido todas as explicações de sua experiência no momento em que aconteceu. Então, quando Jesus apareceu para ele, ele viu que Jesus não estava morto, porém vivo, que Deus ressuscitou Jesus e assim tanto o justificou como o exaltou. Aqui tem mais coisas que eu não vou ler, cadê o tempo? Você pode pausar aqui para ler. Mudou completamente a vida de Paulo, a experiência ali na estrada de Damasco. Tá? Aqui continua os pontos, né? O chamado dele, o comissionamento. Aqui, ó. Deixa eu correr que eu tenho que encerrar. A conversão dele. Tá? Aqui é uma estátua do apóstolo Paulo na Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma. Fora dos muros, né? Roma. Apóstolo entre os gentios, as nações, a natureza do apostolado de Paulo. Meu Deus, é muita coisa. Aqui a forma que Paulo evangelizava os judeus, como pai de sua missão, e o que ele pregava aos judeus. Aqui estão os pontos. Você pode pausar aí, ó, para ler. Já chegamos aí praticamente a 48 minutos, né? Que você tem, ó. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Você pausa aí para você ler os pontos do apóstolo Paulo, e aqui termina, tá? Paulo, Isaías e os gentios. Paulo usou muito o livro do profeta Isaías, principalmente dos capítulos 40 a 66. Ele interpretou várias passagens de Isaías, apontando Cristo, e aqui ele vai falar, ele vai trazer, tá? Como Paulo interpretou Isaías. Então você vai ter os pontos aqui, ó, sobre Isaías, e os capítulos que Paulo cita, né, de Isaías. Então, monoteísmo, o reino de Deus, boas novas de redenção, universalidade. Você pode pausar aí para ler, tá? Que ele continua, ó. Pausa aí para você ler. É uma obra, gente. Nossa, meu Deus do céu. Sem comentários. Maravilhosa, extraordinária sobre Paulo. Extraordinária. Olha só. Pontinho, você pausa aí para você ler. É um pregador itinerante, líder comunitário e servo sofredor. Aí ele trabalha aqui o pregador itinerante. Aqui mais fotos, ó. As montanhas do Sultão, no centro-oeste da Ásia Menor. Paulo era um líder da comunidade, fundador, construtor, pastor. Aqui é uma estrada romana que liga os templos em Mileto e Dínima ao sul de Éfeso. Aqui ele vai citar, ó, que Paulo, ele tinha vários companheiros que o ajudavam na sua missão, tá? Paulo
Ninguém faz nada sozinho, nem Paulo, nem Jesus fez. Precisou ali dos 12 apóstolos. Então, ele vai citar aqui os companheiros de Paulo mais presentes em suas cartas, aqui, ó, como Timóteo. Aí ele cita as passagens que aparece Timóteo. Isso aqui é interessante para você que vai estudar, dar um estudo, né, sobre os companheiros de Paulo. Então, Timóteo, Tito, Barnabé, Silvano ou Silas, que é o mesmo nome, né? Priscila e Áquila, Sóstenes, olha só, quase que não sai aqui, ó. Sóstenes e Febe, que foi a portadora da carta, foi ela que levou a carta aos romanos, a Roma, né? Aqui, ó. Os companheiros de Paulo. Aqui é um paralelo entre Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, e 1 Coríntios, capítulo 9, tá? Ele trabalha aqui o esvaziamento de Cristo em não usar os seus privilégios como Deus, e Paulo aqui falando que não usou os seus privilégios, tá, para receber salário da igreja de Corinto. A igreja de Corinto não pagou seu salário, e Paulo abriu mão desse direito. Assim como Cristo abriu mão das suas prerrogativas divinas, ele não abriu mão de ser Deus, ele era Deus, mas ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, não se apegou a isso. Aqui trabalha esse paralelo. Maravilhoso. Tá? Deixa eu encerrar aqui que... Meu Deus. Aqui o servo sofredor. O servo sofredor de Isaías é Cristo para Paulo. E a conclusão aqui, ó, do capítulo 2. Tá? Aqui você tem os sofrimentos apostólicos de Paulo. Todos os sofrimentos. Aqui você tem textos catalogados, 2 sofrimentos generalizado, desgraça pública e dor psicológica, privação física e dor, fadiga de trabalho braçal, punição política e tortura. Você tem um texto, tá? E aquilo que se segue aqui que eu acabei de ler. Olha os textos aqui, ó. Todos os textos que Paulo menciona lutas, sofrimento, tribulações, você vai encontrar aqui na página 132 e 133 também. Aí termina com todos os capítulos, perguntas para reflexão, tá? E uma bibliografia geral daquilo que ele abordou, o capítulo, e uma bibliografia técnica também do assunto, tá? Aqui termina, ele começa com o capítulo 3, as cartas de Paulo, tá certo? Então é uma obra monumental, extraordinária, maravilhosa, uma obra que vai entrar aí como uma obra fundamental para o estudo das cartas de Paulo e da pessoa de Paulo, né? E da teologia dele também. E se vocês gostaram de mais uma obra, de mais uma dica, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.